Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3, verso 19. O texto diz o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei foi dada por Deus com um propósito, com um motivo. E nós não podemos sair desse propósito e desse motivo para qual ela foi dada. A lei diz, primeiramente, apenas aqueles que estão debaixo dela. A lei não fala comigo, porque eu não estou debaixo da lei. Quem fala comigo é o Espírito Santo, o autor da lei. Ele não fala, a lei não fala comigo, a lei não fala com você. Se você não está debaixo da lei, a lei não fala com você. Isso é o que o texto está dizendo. A lei diz apenas aqueles que estão debaixo dela. A lei também diz que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Não há justificativa, toda boca se cale. Todos estão debaixo do juízo de Deus. Isso é o que a lei diz. E a lei diz também que ninguém será declarado justo baseado na obediência da lei. Ei, não tem como ninguém se justificar obedecendo a lei. Se fosse possível, alguém no passado já teria feito. Somente um fez, Jesus Cristo. Ele foi o único que obedeceu a lei do início ao final e não falhou em um ponto. O texto também diz que é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Onde está a sua consciência? Você está consciente de quê? A lei não pode nos justificar. Ela simplesmente mostra a nossa culpa. Ela expõe a necessidade que nós temos de um Salvador. A necessidade que nós temos de Jesus. A lei, ela nunca foi dada por Deus para criar santidade no homem. A lei não produz santidade. Somente a graça pode produzir a verdadeira santidade. É uma santidade que vem de dentro para fora. Tem origem no Espírito Santo. Tem origem a partir do novo nascimento, quando nós recebemos o poder de ser feito filhos de Deus, recebemos o Espírito de Deus, e aí a santidade ela brota como um fruto, como um resultado. Não é algo que eu alcanço, é algo que nasce dentro de mim. É algo que eu me torno. Quando Jesus foi transfigurado ali no Monte da Transfiguração, apareceram ao lado de Jesus Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e Jesus representando a graça. Pedro, quando viu isso,
ele imediatamente tentou colocar Jesus no mesmo nível dos profetas e no mesmo nível da lei. Quando ele teve aquela visão, ele falou: tive uma ótima ideia, Jesus. Vamos construir 3 tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. Só que enquanto ele falava isso, uma nuvem veio e envolveu a todos. E Deus fala no meio da nuvem: este é o meu filho, o escolhido, ouçam ele. Uau! Deus, ele coloca a graça, os profetas e a lei lado a lado. E a voz disse: ouçam o meu filho. Ouçam a graça. Quando Pedro, João e Tiago ouviram isso, se prostraram com o rosto em terra, com medo, aterrorizados. E Jesus se aproxima deles e os toca e diz: não tenha medo, não sinta medo. A voz da graça, a voz do amor. Eles estavam prostrados, com medo de tudo aquilo que eles estavam presenciando. De início foi uma grande ideia, vamos fazer a tenda, mas depois eles viram que a coisa era mais séria. E se prostraram, e tiveram medo, e ficaram aterrorizados até que Jesus os toque e diz: não tenham medo. E quando eles se levantam, já não estava mais lá Elias e Moisés. Só permaneceu Jesus. Elias, o representante dos profetas, já não estava diante deles. Moisés, o representante da lei, também já não estava mais diante deles. O único que ficou diante deles foi aquele que a voz disse: este é meu filho, ouça-o. Qual mensagem eu devolvi? Deus Pai, ele disse. Ele deixou claro quem deve. Ele coloca os profetas, a lei e a graça. E ele deixa explícito: ouçam o meu filho. Sabe, tem muita gente ouvindo. Tem muita gente no monte errado. Eu falei aqui semana passada. Tem muita gente na lei. Tem muita gente ouvindo a lei, sendo que o pai disse: ouça o meu filho. Eu vou falar, eu vou me mover, eu vou fazer as coisas por intermédio do meu filho. Eles não viram e nem ouviram mais ninguém a partir daquele momento. Deus, ele quer te falar algo hoje. Não veja e não ouça outra pessoa que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Não dê ouvidos a outra voz, não dê ouvidos a outra mensagem. Cristo removeu aquilo que nos acusava. Na cruz do Calvário, aquilo que desqualificava o homem foi colocado em Cristo, se tornou oculto em Jesus. Ele absorveu tudo aquilo, e a frase e a voz que permaneceu é: não temas, não tenham medo. A lei nos impede de se achegar a Deus. A lei nos impede de se aproximar de Deus.
Ao contrário, a graça nos compele, nos empurra a se aproximar de Deus, a se beneficiar dEle, a experimentá-lo, a viver dEle e de sua dependência. A história de Moisés e do filho pródigo, esse contraste entre essas duas histórias, comprovam isso. Êxodo 3, verso 1, vai dizer: Moisés cuidava do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para o fundo do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. E o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então ele olhou e eis que a sarça estava queimando, mas não se consumia. Então Moisés disse: vou agora me virar e ver este grande espetáculo. Por que a sarça não queima? Então, quando o Senhor viu que ele se virou para olhar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. Então ele disse: não se aproxime deste lugar, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é solo sagrado. O anjo aparece a Moisés e diz: não se aproxime. Essa foi a primeira vez que Deus aparece e fala com Moisés. É a sua primeira instrução: não se aproxime. Não chegue perto, Moisés. Você está em terreno sagrado, não chegue perto. Em contraste, a parábola do filho pródigo. O filho deixa o pai, leva toda a sua herança, desperdiça em uma vida pródiga. Quando já não tinha mais nada, estava morrendo de fome e decide voltar para a casa do pai. Ele ainda tinha lembranças como era próspera a casa do pai. Como havia pão de sobra, como havia alimento de sobra. Ele preparou então um discurso para que seu pai o aceitasse de volta. O pai nessa história é a figura de Deus. Só que nessa história, o pai, ao ver o filho, teve compaixão e se jogou em seu pescoço e o beijou. O filho começa a querer dizer que pecou contra o céu, que pecou contra ele, só que o pai não leva em conta seus erros, não leva em conta seus equívocos, não leva em conta o seu discurso. O pai já diz: traga a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, coloque sandália nos pés dele. O pai gruda no pescoço dele, dá beijo, enche o filho de beijo. Em uma história, não se aproxime. Na outra, o próprio pai gruda no pescoço e manda-lhe um beijo. Você precisa escolher entre essas duas coisas. Não se aproxime deste lugar, ou o pai correndo ao seu encontro, tendo compaixão, te agarrando e te beijando o pescoço. Você tem que escolher. Não se aproxime, mantenha a distância. Ou um pai correndo ao seu encontro e te abraçando, te beijando. Segundo a lei de Moisés não tinha permissão para se aproximar de Deus. Sobre a graça, o pai do filho pródigo corre em direção ao seu filho. Nos dois casos, os homens eram pecadores. Pelas obras, nenhum dos dois teria qualificação para se aproximar de Deus. Mas a graça muda tudo. Ela altera tudo. Veja que no caso de Moisés, a mensagem é: tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é solo sagrado. No filho pródigo, calce sandálias nos pés do meu filho. Coloque sandália nos pés dele. Sob a lei, Moisés foi instruído a remover suas sandálias diante de Deus. Sandálias representam posse, representam posição. Moisés recebeu ordem de tirar as sandálias dos pés. Isso significa que ele não tinha o direito de se apresentar diante de Deus.
O filho pródigo recebeu sandálias. Sabe o que isso diz? Você tem o direito de vir para minha casa. Você tem o direito de voltar para minha casa, porque a minha casa é a sua casa. Eu sou seu pai e eu te amo. Você está me entendendo? Na graça, o pai ordenou que calçasse os pés do filho com sandálias. A graça nos reconcilia com o pai. Nos dá o direito de se aproximar de Deus. Sob a lei, não podemos se aproximar de Deus porque pisamos em solo sagrado. Sobre a graça, podemos nos aproximar de Deus porque pisamos em terra de graça, em terra de favor. Alguém pavimentou o caminho, alguém rasgou o véu, alguém tirou a separação. Eu posso ir até Deus. Agora entenda, isso não muda e não nega a santidade de Deus. Não há conflito entre graça e santidade. Afinal, a santidade é o resultado da graça na vida de alguém. Não podemos ser verdadeiramente santo sem a graça de Deus. Ei, eu quero te dizer que você não pode ser santo sem a graça de Cristo. Você que está me ouvindo, todos vocês que estão aqui, estão me ouvindo pela internet aí agora, você não pode ser santo sem a graça de Deus. Você está me entendendo? 1 Pedro capítulo 1, verso 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele quem os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O texto diz, sejam sóbrios e coloquem toda a sua esperança na graça. Graça que só é dada quando Cristo é revelado. Quanto mais revelação de Jesus, mais graça você acessa. E assim como Ele é santo, nós também seremos. Porque a nossa santidade é a santidade de Cristo. Jesus é a minha santidade, Jesus é a minha cura, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha prosperidade, Jesus é tudo que eu preciso, Ele é a resposta para todas as questões da minha vida. Amém? Jesus é a resposta para tudo na sua vida. A santidade de Deus na cruz puniu Jesus por todos os nossos pecados. E hoje sua santidade exige a absolvição daquele que deposita sua fé em Cristo. Se você deposita sua fé em Cristo, a santidade de Deus exige sua absolvição. Porque alguém já pagou o preço pelos seus erros. A santidade de Deus está do nosso lado, exigindo a nossa justificação. A única maneira de crescer é crescer na graça. 2 Pedro 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, você quer crescer? Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso vai te trazer um crescimento que ninguém vai poder roubar de você, retirar de você, porque é algo eterno, é algo definitivo. Quando temos graça, podemos verdadeiramente servir a Deus. Você não pode servir a Deus pelo seu próprio braço. Você precisa da graça para você agradar a Deus. Servir de forma aceitável. Onde a vontade dele se manifesta na sua vida. Entenda o que eu estou dizendo aqui. A graça não é contra a lei. A lei é perfeita. Olha o que diz em Salmos 85, verso 10. O amor
e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Uau! Não há luta ou disputa entre lei e graça. Jesus na cruz do Calvário reconciliou a justiça e a paz de Deus ao mesmo tempo. A justiça e a paz se beijaram no Calvário. Na cruz a misericórdia e a verdade se encontraram. Na cruz todos os atributos de Deus foram glorificados. Até mesmo a lei foi magnificada pelo cumprimento e morte de Cristo. A graça é a única coisa que nos faz experimentar restauração, cura e integridade definitiva. Paz na mente, paz nos pensamentos. Veja, o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Pedro estava pescando. E de repente Jesus fala, olha, joga a rede ali. Ele não tinha pescado, a noite inteira não tinha pescado nada. Jogue a rede ali, ele foi lá, jogou e voltou o barco. Você conhece a história? Lotados de peixe. E Jesus no barco, ele se aproxima de Jesus, assim, quando ele vê que Jesus está diante dele, ele se afaste de mim porque eu sou pecador. Pedro estava mais consciente da santidade de Jesus do que do amor de Jesus por ele. O pecado e o medo levaram Pedro a dizer para Jesus se afastar dele. Pedro apenas viu a santidade de Cristo e logo buscou evitá-lo. Somente a revelação do Espírito Santo pode nos levar a conhecer Jesus e o seu amor. Anos depois, aproximadamente 3 anos depois desse acontecimento, Pedro nega Jesus. E Jesus é crucificado e ele morre. Só que novamente eles se encontram. Novamente em uma pescaria. Eles estavam pescando e Jesus ressuscitado aparece ali. E eles não pescaram nada novamente naquele dia. E Jesus, sem ser reconhecido, fala, joga a rede ali. Eles vão lá e obedecem. Já obedeceu aquele cara 3 anos atrás, bora obedecer isso aí também, vai que dá certo. Jogaram. E novamente as redes se encheram. E aí alguém disse para Pedro, Pedro, esse é o mestre. Esse é Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro dessa vez? Ele pula no barco e vai nadando em direção, igual um louco, um maluco. Sabe, agora Pedro já não mais está consciente do seu pecado. Ele já não está mais consciente da santidade de Cristo que poderia separar ele por ele ser pecador. Agora ele está consciente de uma única coisa, do amor de Jesus pela vida dele. Então ele sai correndo na direção de Jesus e fala, eu quero agarrar essa pessoa porque ele me ama de verdade. E ele me aceita como eu sou, do jeito que eu estava. E ele corre, e ele nada em direção a Jesus. Dessa vez ele não corre, ele não tem medo, ele não tem... Ele fica sabendo que é Jesus, ele corre na direção. Veja, ele tinha negado a Jesus. Jesus tinha sido crucificado, morreu. Mas Pedro já não estava mais naquela consciência, eu sou pecador. Você é santo, se afasta de mim. Pedro já havia entendido que a única coisa que importa é o amor de Cristo por nós. A minha condição não importa. A minha capacidade não importa. O amor dele importa. Entenda, a vida cristã não começa com a santidade. A vida cristã começa com o amor de Deus. Ao você ser consumido pelo amor de Deus, a santidade brota naturalmente.
O problema é que nós invertemos isso. Seja santo, conserta a tua vida. Expõe o amor, deixa o amor do Pai consumir a pessoa para você ver se o caráter dela não muda. Não está ao alcance da nossa capacidade de ser santo, ser perfeito. O que importa é o amor dele por você, e quando o amor dele por você for a principal coisa, e a sua mente estiver concentrada no amor dele por você, o amor, o perfeito amor, vai lançar fora todo medo, toda insegurança, medo de desemprego, medo da enfermidade, medo da morte. Todo o mal será derrotado pelo perfeito amor. Teve um louvor que a gente cantou aqui antes, no início, que falava sobre estar cheio de Deus, se encher. Cheios do Espírito. Mas esse é o segredo para você estar cheio de Deus. Eu já estou finalizando. Em Efésios 3, verso 18 diz: possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que eu preciso fazer para ser cheio de toda a plenitude de Deus? Conhecer o amor de Cristo. Ei, a única coisa que importa é o amor de Cristo, é você conhecê-lo. A partir daí, tudo vai fluir, vai acontecer. Conhecer o amor de Cristo nos encherá até transbordar de sua plenitude. Ei, a história da Bíblia não se trata de quanto você ama Deus. Se trata de quanto Ele ama você. A chave é o amor dele por você. Ele não te exige amor, Ele só quer que você aceite o amor dele. O resto vai nascer, de dentro para fora, vai acontecer. E quando o amor de Cristo for a sua ênfase, a santidade de Deus não vai te afastar mais, pelo contrário, vai te aproximar dele. Você já não vai mais se sentir impuro, desqualificado, não merecedor. Porque você sabe que aquele que te ama, cuida de você, de verdade e de uma forma incondicional. Hoje esse ambiente de graça e de cura está disponível aqui, para qualquer um que quiser acessá-lo. Mergulhe, se renda, se entregue a esse amor.